Olá, muito bom dia para você, tá certo? Um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de muita paz, de muita saúde, de muita alegria, de muita prosperidade para você, para os seus colaboradores, para os seus filhos, tá certo? Para os seus amigos, vizinhos, para aqueles que estão pertinho de você, mas também para quem está longe de você, mas que você tem um carinho todo especial, tá bom? O nosso programa já está no ar e pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E quem não é assinante NET tem várias opções para poder assistir o nosso programa. Hoje a gente vem divulgando muito o YouTube, tá certo? Exatamente o YouTube. Canal TV Mar, canal 25. Você, quando entrar na página do YouTube, você vai colocar lá clicar, né, e digitar TV Mar, canal 25, como aí o Fábio está mostrando para a gente. Olha aí, lá em cima, entrou na página principal do YouTube, você vai digitar TV Mar Canal 25, exatamente, vai clicar, clicar Enter, e aí você vai clicar outra vez em cima do nome TV Mar, porque esses programas aí são mais antigos. Aí você vai clicar no nome TV Mar, agora estão aí os programas atuais, tá certo? O Léo, Viderlan Araújo, tá certo? O Wilson Júnior com A Vez do Povo, Ariel Fernandes, vários programas, e os nossos programas estão sendo bem acessados, graças a Deus. Muito obrigado aí aos internautas, né, que estão acessando muito bem os nossos programas, todo o programa da TV Mar. Aliás, todo mundo que é assinante NET, e também agora quem não é assinante NET, vem assistindo os nossos programas, toda a programação da TV Mar. Pode voltar aqui, Fábio, muito obrigado. Tá aí exatamente a forma de você entrar e assistir. Lá para as 11 horas o nosso programa já vai estar no YouTube. Aí você vai ter motivos suficientes aí para indicar, tá certo? Para os seus amigos aí, de toda a sua rede de amizade aí, tá bom? Gente, olha, no nosso programa de hoje a gente vai saber o que é disfagia. Você sabe o que é disfagia? Não? Pois é, eu tinha muita dúvida, né? Mas aí você vai saber tudo sobre disfagia, o que ela provoca, né? Qual a gravidade, né? Quais os problemas que levam à disfagia, exatamente isso. Às vezes você vê, por exemplo, alguém que não consegue ingerir um alimento, um parente, um amigo, e sempre que vai ingerir o alimento, vomita, né? Não consegue absorver o alimento, não consegue ingerir o alimento, e aí pode ser que ele tenha disfagia. Então, a gente vai falar hoje aqui com a fonoaudióloga Marisa Canuto. Ela vai dar todas as dicas. Aí você vai entender que ligação tem disfagia com a fonoaudiologia. Enfim, é ela que vai dar toda a explicação para a gente, e pode ficar certo que a gente vai descascar, né? Vai tomar todas as informações possíveis para que você que está em casa, você telespectador, telespectadora, possa entender. E é muito interessante a gente realmente entender, saber das coisas, porque o nosso mal é a falta de conhecimento, tá bom? E olha, e a Semana Santa está chegando, né? A gente vai saber quais os cuidados necessários na escolha do pescado. Você vai conhecer muita coisa também sobre esse assunto, e aí você tem dois grandes motivos para pegar o telefone, mandar uma mensagem, um zap, né? Uma mensagenzinha pelo Face, e colaborar com a sua amiga, com o seu amigo, com o seu parente, para deixá-lo muito bem informado do que está acontecendo no mundo, tá certo? Tá bom? Então fique aí ligadinho no nosso programa, daqui a pouco a gente vai estar com a nossa entrevistada aqui ao lado e a gente vai conversar bastante com ela. Agora olha aqui, Alagoas voltou a ser destaque no cenário nacional, e dessa vez foi através da culinária, com o chefe paraibano radicado em Alagoas, o Anderson Medeiros. Ele ganhou o prêmio Quem de melhor chefe do Brasil. Pois é, o Anderson é conhecido no estado por seu restaurante Picuí, né? Restaurante Picuí. Ele é considerado um dos criadores da chamada nova cozinha nordestina, que mescla, né, aí ingredientes regionais, né, as melhores técnicas da gastronomia, né, ou técnicas gastronômicas. Portanto, parabéns para o chefe Anderson. Tá bom? A gente tem que falar de coisas boas. Ele que já está há algumas décadas já em Alagoas e já
com certeza já falou algumas vezes que já se considera alagoano mesmo. Portanto, parabéns para Alagoas. Vamos falar das coisas boas de Alagoas, porque coisa ruim a gente já está topado, cheio, então vamos falar de coisas boas, tá bom? Gente, em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo domingo ações lúdicas e interativas com a comunidade na Praça do Centenário. A programação será realizada em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer, dentro do projeto Lazer na Praça. As atividades começam a partir das 8 horas e tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da água para a vida do planeta. Pois é, então tá aí, parabéns para todos que fazem ali o lazer na praça. Ainda falando sobre água, um novo relatório divulgado pelas Nações Unidas hoje afirma que se nada for feito, preste atenção, se nada for feito, as reservas hídricas do mundo podem encolher 40%, pois é, até 2030, e não está muito longe não. É muito sério. Segundo a ONU, é preciso melhorar a gestão deste recurso para garantir o abastecimento da população mundial. O documento aponta ainda que 748 milhões de pessoas no planeta não têm acesso a fontes de água potável. Vale ficar muito atento, ter muita atenção. Eu passei também essa informação para o Wilson Júnior e mandaram para o meu WhatsApp um absurdo ali na rua Santa Fernanda, no bairro da Jatiuca, ali mais ou menos por trás da Mister Frio, ali já próximo do final da Jatiuca, sentido Mangabeiras. Um vazamento estúpido da Casal, com águas cristalinas, lá indo para o esgoto, indo embora. E já tinha, esta semana, quando mandaram esse WhatsApp para mim, já tinha mais de uma semana o vazamento de água. Até terça-feira eu falei com a pessoa que me mandou a informação, e terça-feira à noite, e não tinham consertado ainda aquele vazamento. E aí você quer dizer o que com isso, Ariel? É a irresponsabilidade mesmo, é a falta de organização, de cuidado com as coisas públicas, com as coisas que nos dão dignidade, que nos dão vida, que são indispensáveis para a manutenção do ser humano. Então imagine aí, a Casal, próximo aí de 3 bilhões de reais que precisa para se regularizar, para se arrumar, presta a ser privatizada. 3 grandes empresas da construção civil, 3 grandes gigantes estão aí mirando a Casal para assumir o comando da Casal. E a gente quer dizer o que com isso? A população está começando a achar melhor privatizar mesmo. Porque vai terminar até um colapso mesmo aí, tem um problema muito mais sério e a gente ficar totalmente sem água, por falta de recursos para que a Casal seja conduzida, E a gente precisa, sim, dessa atenção voltada para o que é público. Então, eu espero que a Casal possa consertar, se já não consertou, que conserte o mais rápido possível, esse absurdo, esse vazamento de água ali na rua Santa Fernanda, quase que atrás da Mister Frio, um pouquinho mais para lá, tá certo? Então fica aí essa dica e esse pedido, encarecidamente que venham consertar esse problema do vazamento ali na Santa Fernanda, porque dá dó você ver água cristalina, tá certo? Aquele vazamento tão simples aparentemente não, simples mesmo, simples de ser consertado, e a gente precisa da atenção da Casal, tá certo? Tá aqui a nossa Gazeta de Alagoas de hoje,
Os técnicos do Instituto do Meio Ambiente coletaram ontem a amostra de águas ali do Riacho Salgadinho para analisar a qualidade do líquido, e emitir laudo a ser entregue à Prefeitura de Maceió, utilizado em processo de despoluição, que será feito a partir de raízes das plantas. Então tem uma ideia, um projeto ali para fazer uma espécie de filtro natural e a gente espera que isso seja feito o mais rápido possível, porque ninguém mais aguenta esse absurdo daquele salgadinho, o absurdo dessas línguas negras. E não venha só me criticar o poder público, não. Porque tem gente aí de prédios aí, síndicos de prédios aí, pessoas da construção aí, que maliciosamente, tá certo? Coloca aí os esgotos dos prédios nas na redes pluviais aí, levando e criando exatamente as chamadas línguas negras. E aí é muita gente sabendo que isso é um crime, mas faz. Sabendo que é um crime, mas termina aqui fazendo exatamente esse absurdo. Então não é só o poder público, não é a consciência de cada cidadão, de cada cidadã. Tá certo? Está aí o técnico pegando exatamente amostras para levar e para a Prefeitura de Maceió. Mas algo me chamou a atenção na Gazeta de Alagoas de hoje. Algo me chamou a atenção, está aqui no rodapé, aqui, ó. Moradores reclamam de pedintes em praças. Pois é. Eu queria saber onde é que estão os direitos humanos. Onde estão os direitos humanos? Que vê crianças, adolescentes dormindo em praças, muitos ali com os chamados pais, com os pais, muitos sendo estimulados pelos pais para ir lá buscar dinheiro. E sabe, eu não dou mais esmola em semáforo, principalmente a crianças e adolescentes. Não dou. E ainda faço questão de baixar o vidro e falar assim, é porque a polícia não deixa, não pode mais não dar dinheiro no semáforo mais não, para a criancinha entender. Porque se todos os dias ela vai lá, tira 20, 30, 40, 20, 30, 10, 15, 20, 30, 40, ela não acha que estudar não tem importância nenhuma. Então eu não faço mais isso. Eu queria saber também onde é que anda o conselho tutelar, Porque é um crime, é um absurdo, é negligência e não é escondido não, está todo mundo vendo. Aquele semáforo ali da rodoviária, entre a leste-oeste subindo para a rodoviária, aquilo ali é um absurdo. Crianças de 7, 8, 6 anos, 9, 10 anos, todos os dias, pode ir lá que você vai ver agora. E onde é que anda o poder público? A justiça, a própria justiça. Por que não exige do município, do estado, se aquelas crianças não tem como serem criadas pelos pais, que sejam conduzidas, e cadê o lugar da prefeitura? Onde é que a prefeitura vai colocar essas crianças? Porque dizem que não tem recursos, que não tem lugar para colocar essas crianças. Então é necessário que esses moradores sejam os moradores reclamam dos pedintes, das pessoas que moram nas praças, crianças. Está aqui, ó, uma criancinha de fraldas ainda aqui, ó. Não dá para ver não, mas está aqui, é muito pequenininho a imagem, mas dá para quem pegar a Gazeta vai ver exatamente isso aqui. Então, crianças, meninas gestantes, e isso é um absurdo, precisa se tomar alguma atitude o mais rápido possível para que isso não venha se agravar ainda mais e que as nossas ruas tenham pelo menos menos pedintes, pedintes aí nas ruas, fazendo aí absurdos, levando seus filhos, suas crianças, incentivando elas a pedirem nas ruas, nos semáforos, e eu fico perguntando onde é que estão os direitos humanos, que deveria estar cuidando disso aí lá atrás. Não é quando o cara está adulto, principalmente. É principalmente quando criança ainda, para que a gente possa realmente ter um mundo melhor, uma cidade melhor, um país melhor. E eu tenho certeza que um dia a gente terá sim, porque eu tenho muita esperança em relação exatamente a este mundo melhor. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, que é bem rapidinho. Você vai saber exatamente o que significa, por exemplo,
Disfagia. Sabe o que significa, sabe? Pois é, eu estudei um pouco sobre o assunto e é importante a gente entender o que significa exatamente disfagia. Pois é, tem gente que tem o problema e não sabe que tem. E aí, quando procurar, né, o profissional competente, quem é o profissional que cuida exatamente desse distúrbio, desse problema, né, chamado disfagia, então a gente precisa entender, mas é daqui a pouco, a Marisa Canuto, ela que é fonoaudióloga, ela vai dar todas as dicas, quais os tratamentos, né, se tem cura, se não tem cura, tudo isso e muito mais, daqui a pouco, não sai daí, que é bem rapidinho. Essa é Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas, aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou disque 100 e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAR 2503. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri, 2121-6000. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo!
Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. Pois é, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar aquele forte abraço para o diretor do Leal. Leal é o lar dos velhinhos, lá no Tabuleiro. Quero mandar um abraço para ele, que é o reverendo Nenê, mais conhecido como Nenê, né? Pastor Erivaldo, mais conhecido como Nenê, a sua esposa Léa, o filho Everton, a nora Cris. Um abraço para todos também que fazem aí o Leal, tá certo? Eu já visitei algumas vezes ali o Leal e é uma delícia ver como aqueles velhinhos, velhinhas estão sendo tratados. Eu fico muito feliz com isso e dizem até que nos últimos anos agora, a coisa mais difícil de se ver lá é um velhinho morrendo. Olha que coisa boa. O que significa isso? Cuidado, carinho, tratamento digno, tá certo? Então, parabéns para ele que está sempre nos assistindo. Encontrei com ele semana passada e falou: Ariel, estou sempre assistindo o programa, viu? Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo pelo carinho e pela audiência. Gente, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, o DETRAN, está intensificando as operações para realizar apreensões de veículos irregulares. Ontem, 63 condutores foram autuados por irregularidades de trânsito, sendo 30 veículos flagrados com pendências na documentação. Nessas ações, o DETRAN disponibiliza um posto de auxílio que emite as guias em tempo real para o pagamento. Parabéns, muito bem isso aí, muito bom. Eu acredito que, consequentemente, o carro é liberado, né? O veículo é liberado. Isso é muito bom, a agilidade aí para a gente aumentar, né? A alegria, né, dos condutores, que é só problema, mas aí um momento para que seja resolvido aí o problema o mais rápido possível. Agora tem uma coisa que eu quero que você entenda. Está se aproximando aí a Semana Santa e aí aumenta-se a procura pelos pescados, né, nas balanças da capital. E aí é preciso muita atenção na hora de escolher o produto. A nossa repórter Meline Lopes tem mais informações, vamos conferir. Semana Santa chegando e com ela aumenta o consumo de frutos do mar. Nós estamos aqui na Balança de Peixe, no bairro do Jaraguá, para mostrar qual a forma correta de condicionamento desses alimentos e a forma de consumo para não colocar em risco a saúde de quem vai utilizá-los neste feriadão que se aproxima. Eu tenho ao meu lado Paulo Bezerra, ele que é diretor da Vigilância Sanitária Estadual. Paulo, mais uma vez estamos reunidos para, claro, colocar bem a salvo essas alimentações que vão ser consumidas, já são consumidas normalmente, mas agora na Semana Santa o consumo aumenta ainda mais. O que a gente pode dar de dicas para essas pessoas que fazem a opção pelo peixe? Veja só, nessa época aumenta o consumo em muito, entendeu? Chega a triplicar o consumo, porque tem o problema das pessoas que consomem por tradição e aquelas que consomem por preceito religioso. Então, veja só, aqui nós estamos aqui para demonstrar como você escolher os frutos do mar de uma maneira em que possa você adquirir um produto em condições e não cause problema à população. Eu vou fazer uma demonstração não como um fiscal, eu quero fazer uma demonstração como se eu fosse aqui o prestador, ou, aliás, o consumidor. Então, veja só, quando você tem que fazer, a primeira coisa é você escolher qual é o ambiente.
se o ambiente ele é um ambiente que tem condições de higiene. Depois de você olhar se o ambiente tem condições de higiene, você olha para as pessoas que estão manipulando o alimento. Se essas pessoas demonstrar falta de higiene, então você não se sentir confortável, você procura outro lugar. Aqui nós temos as batas, as toucas. As batas, as toucas e tudo mais. E depois é aonde está acondicionado o produto, que deve ser aqui, ó, nessa bandeja de aço inoxidável ou naquelas bacias de plástico. Depois você vê o seguinte, como os frutos do mar, eles são mais perecíveis do que as carnes normais, você vê o seguinte, quando ele sai do congelador, da congelação para a resfriação, ele no meio ambiente ele deve ficar sempre com algumas pedrinhas de gelo em cima para que a temperatura continue a temperatura saudável. Então, veja só, se você vai escolher um peixe, a primeira coisa que você tem que olhar no peixe seria como está o olho do peixe. É muito importante. Eles têm que estar salientes, como se o peixe estivesse vivo, entendeu? A segunda coisa, você levanta aqui, entre a cabeça e o corpo, para você ver as guerras do peixe. Se ela estiver nessa cor aqui, está saudável. Se ela estiver numa cor arroxeada, forte, puxando para o preto, ela já não está próprio para o consumo. A outra coisa que você deve fazer é você colocar o dedo indicador aqui, na superfície aqui do peixe e ver que forma a barroca. Mas você nota que essa depressão que eu formei pela pressão, ela imediatamente volta ao normal. Então esse peixe aqui, nesse caso aqui, esse peixe está saudável. Agora suponhamos que nós tenhamos aqui um peixe de escama. Então você teria que fazer o seguinte, você pega uma das escamas, entendeu? E tenta puxar. Se ela oferecer resistência, esse peixe é porque o peixe está bom. Mas se ela sai espontaneamente ou com uma leve pressão, é porque esse peixe já começou a estar em estado de decomposição. Todos esses sinais aqui positivos é de que o peixe está fresco. Então o peixe está fresco. E também você tem que fazer a mesma coisa com o peixe que já está fatiado. Então você sempre coloca o dedo para saber se se a pressão feita não volta ao normal. Então também é outro indicativo que a gente deve usar para o peixe fatiado. Agora, se nós falarmos sobre o camarão, vamos lá, é o chamado prato nobre, não é? Então aqui você pega esse camarão, entendeu? Logicamente que eu estou aqui com a luva, mas geralmente as pessoas não usam a luva. E entre levar um produto sem você fazer os testes, não tem problema. Você pode pegar, porque nem todo mundo está com luva. Você pode pegar, depois você lava a mão, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar aqui e apertar o camarão, o corpo do camarão. Ele tem que oferecer resistência e não partir ou se esmigalhar. O outro teste que você tem que fazer, você pega na cauda e na cabeça e faz uma certa pressão, certo? Então isso aqui a cabeça não desgrudou, é porque ele está bom. Na hora que você pega o camarão e faz assim, na mais leve pressão e a cabeça desprende, é porque aquele camarão não foi bem conservado, então eu não aconselharia as pessoas a levar. Pois é, um forte abraço aí ao Dr. Paulo, ele que está sempre colaborando com a TV Mar, né, e com todo o meio de comunicação, levando a informação concreta, né, levando riqueza para a população de um modo geral. Portanto, a gente agradece o carinho e a atenção do Dr. Paulo, tá certo? Agora, quem já passou pela situação nada agradável de ficar com o alimento preso na garganta, por exemplo, sabe o quanto é aflitivo esse momento, né, tão difícil? Esse tipo de mal-estar também se estende quando o que foi ingerido não desce. É um outro problema, provocando aí o engasgamento, né, ou então com uma tosse que dispara bem na hora daquela primeira garfada de uma refeição. Pois é, essa dificuldade de engolir os alimentos tem um nome, disfagia. E aí, para explicar melhor o que é essa doença e que atinge aí sua grande maioria idosos,
recebemos aqui no nosso estúdio a fonoaudióloga Marisa Canuto, que vai dar todas as informações para a gente, né? E a gente vai ficar muito feliz com isso. Agora, o que é disfagia? Bom dia, Marisa Canuto, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Ariel, bom dia a todos em casa. A disfagia é uma dificuldade de deglutição, desde a introdução do alimento na cavidade oral, na boca, até o trajeto dele ao chegar ao esôfago. E nós temos basicamente 3 fases, que é a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica, que nada mais é do que exatamente o trajeto do bolo alimentar. Então, quando a gente coloca o alimento na cavidade oral, nós temos a disfagia oral, por alterações, tanto na formação do bolo alimentar, como na propulsão desse bolo alimentar. A partir do momento que há a propulsão do bolo alimentar, ocorre o disparo do reflexo de deglutição. E nesse momento, nós temos a fase faríngea da deglutição. Quando esse alimento percorre toda a faringe e chega na região do esfíncter esofágico superior, nós temos a disfagia esofágica. Então, basicamente, ela se divide em disfagia alta e disfagia baixa. O fonoaudiólogo ele vai intervir na disfagia orofaríngea, ou seja, na fase oral e faríngea da deglutição. A fase esofágica, como ela é mais interna, é o médico que vai fazer o tratamento, seja clínico, por meio de medicação, ou cirúrgico, por meio de algum procedimento, quando o paciente tem uma estenose esofágica, ou seja, um estreitamento que impede a passagem desse bolo alimentar, ou outros acometimentos dentro dessa região esofágica. Então, a disfagia, para todos os leigos, não é apenas a dificuldade de ingerir, de conduzir o alimento à boca. Tem são 3 fases. São 3 fases. 3 fases. Então, todas essas fases, ele vai ter dificuldade de ser conduzido. Esse bolo alimentar vai ter dificuldade de ser conduzido até chegar no seu estágio final. Agora, quais são as causas? O que causa isso? Porque eu tinha uma ideia que era apenas algo voltado a essa parte superior aqui e tal, dificuldade de mastigar ou alguma coisa parecida, mas não é. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E quais as causas propriamente? Se puder falar numa linguagem, além da linguagem técnica que é necessária, uma linguagem mais popular, mais fácil do telespectador entender, a gente agradece. Bom, nós temos a causa neurológica, que é quando a gente tem um AVE, um acidente vascular encefálico, um traumatismo craniano, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, ataxias. Nós temos a causa mecânica, quando o paciente teve um câncer de cabeça e pescoço, porque esse câncer ele pode estar na cavidade oral, na boca, pegar esse osso que nós temos aqui, que é a mandíbula, lábio, língua. Certo. Aí, nesse momento, ele não vai conseguir fazer a preparação desse bolo alimentar, deixar essa comida, esse alimento amassadinho para conseguir jogar esse alimento para trás. Então, esse, Marisa, é o papel do fonoaudiólogo, de orientar, de conduzir. Porque você falou também que tem um estágio da disfagia que é tratado pelo médico, Agora, o papel do fonoaudiólogo é exatamente orientar e o que mais? Exercícios? Na verdade, o fonoaudiólogo ele faz a avaliação para identificar a presença da disfagia. Certo. Quando ele identifica a presença que corresponde a essa fase oral e faríngea, que é onde ele tem a capacidade de intervir, ele vai identificar a causa, se é por culpa de alteração, tanto na força como na mobilidade dos órgãos que são responsáveis, língua, lábio, bochecha, faringe, ou se tem essas outras características neurológicas, neurogênicas que a gente chama, mecânicas, se é por uso de alguma medicação, acontece de alguns pacientes. Também pode ser por uso de alguma medicação. Também. Tem alguns pacientes, por exemplo, que têm pressão alta, faz uso de diurético, como captopril. Eles podem apresentar xerostomia, que é aquela boca seca. Então, ele não consegue fazer aquele bolo alimentar mais coeso. Ele não consegue fazer com que a comida ela fique bem molhadinha, bem juntinha para fazer essa propulsão. Então, essa xerostomia, essa boca seca, ela atrapalha nessa formação do bolo alimentar. Então, ele não consegue fazer essa propulsão do bolo, faz a estase, que é o resíduo do alimento na cavidade oral. Então, a gente avalia para identificar a causa
A partir da identificação da causa, nós vamos identificar o que poderá ser feito. Se é um paciente que, trabalhando a musculatura, a gente consegue a resposta, ou se junto com esse trabalho de musculatura, a gente precisa trabalhar também manobras que auxiliem nesse bolo alimentar ser conduzido, na condução desse bolo alimentar. Marisa, e isso vai ser uma constante? Vai ser um trabalho para toda a vida? Ou pode chegar a um estágio, através desses exercícios, dessas manobras, que não vai mais precisar da ajuda de ninguém e o próprio doente, a própria pessoa que está com o problema vai poder se conduzir sozinha? Ótima observação. Depende da causa. Geralmente as causas neurogênicas, as causas neurológicas, elas tendem a se prolongar mais nesse período de reabilitação que a gente chama. E muitas vezes, principalmente nas doenças neurodegenerativas, na progressão dessas doenças, a gente não consegue manter uma via oral, ou seja, não consegue manter esse alimento pela boca de forma segura e eficiente. Certo. O que é que a gente considera seguro e eficiente? Quando ocorre a disfagia, nós temos o risco da broncoaspiração, ou seja, da comida, ao invés de ir para a via digestiva, ao invés de ir para a barriga, ir para a via respiratória, para o pulmão. E aí é um problema. E aí é um problema porque, a partir disso, ele faz pneumonias de repetição e, a partir disso, infecção generalizada, que pode levar ao óbito. Gente, isso é muito sério, muito sério. Então, veja a importância da gente entender, porque eu acredito até que existem algumas pessoas que cuidam de idosos e às vezes não são nem idosos assim que precisam de cuidados tão direcionados, né, tão próximos, mas que precisam observar algumas características que pode estar levando, por exemplo, à disfagia. Né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui importante. Primeiro que a gente já entendeu, eu acredito que o telespectador já entendeu em casa, por que as pessoas de mais idade que são essas pessoas que mais contraem. Porque essas doenças neurológicas, elas são as principais causas, de um modo geral, né, sim? São as principais causas. Por isso, então, que as pessoas de maior idade, de mais idades, que mais contraem essa doença? Na verdade, eles são realmente a população de maior incidência da disfagia, e aí, pelo risco da disfagia, o risco da broncoaspiração, certo, que é essa comida ir para o pulmão. Certo. Então, como é que a gente pode observar? Aquele idoso que, ao se alimentar, tosse ou engasga. Então, Marisa, vamos agora para as características, para a identificação. Isso. Para você que está em casa, que tem algum idoso em casa e tal, especialmente, conseguir identificar e poder cuidar do problema, se é o caso, o mais rápido possível. Fala para a gente o passo a passo, como é que essa pessoa que cuida, que observa o idoso, pode identificar. Ele vai ofertar um alimento do idoso, percebe que aquele idoso ele começa a ficar muito tempo com a comida parada na boca. Isso indica que ele já está com a dificuldade de perceber aquele alimento para jogar, fazer a propulsão para ele descer. Entendi. Né? Aquele idoso que vai se alimentar, tosse ou engasga no momento que está se alimentando. Mas existe um fator ainda mais preocupante. Quando ele fica muito tempo com a comida parada, ou quando ele está comendo e começa a ficar sonolento, adormecer, ou nesse momento ele começa a falar e já muda um pouquinho a voz, fica com a voz como se fosse uma voz de gripado, de uma pessoa gripada, que indica que aquela comida desceu para o lugar errado, porque se é para ir para a via digestiva, se é para ir para a barriga, ele não tem que alterar a voz. Porque a voz já está na parte da respiração. Então, em algum momento pode acontecer, depois que ele ingeriu o alimento, ele muda a voz, como se fosse uma voz de gripe, como se tivesse uma secreção presa na garganta. Uma voz diferente. Isso. Um dos sinais também, e fortes, então. Fortes, os mais fortes, porque às vezes ele não tosse nem engasga e a pessoa acha que está tudo bem. Certo. Só que a tosse ela é um reflexo de defesa. A gente tosse quando o alimento vai para o lugar errado, para tentar jogar o alimento para fora. O nosso corpo ele tem esse mecanismo de defesa. E quando isso não ocorre, é mais preocupante. Então, na verdade, observar a comida parada na boca, ele ficar com sono na hora que está comendo, porque se ele está, como a deglutição ela é uma função neurológica, né, depende da cabeça, da integridade de tudo que está na cabeça da gente, se ele começa a ficar sonolento no momento que ele está comendo, ele pode não conseguir fazer o disparo desse reflexo, então não conseguir fazer esse alimento descer. Perfeito, Marisa. Né? E a questão da tosse e do engasgo, que pode ocorrer ou não, mas quando ela não ocorre, ela é mais grave, porque quer dizer que o corpo não está percebendo que o alimento está indo para o lugar errado.
É mais grave ainda. É mais grave ainda, porque se o corpo não percebe, a sensibilidade está alterada. Marisa, agora, existe só um tipo de disfagia ou existe mais de um? Existem vários de acordo com a etiologia, com a causa. Se a disfagia ela tem uma causa neurológica, é chamada disfagia neurogênica. Certo. Se ela tem uma causa mecânica, como câncer que a gente falou, como acidentes automobilísticos, então é chamada de disfagia mecânica. Se ela é causada por uso de alguma medicação que deixa o paciente mais sonolento ou deixa o paciente mais cansado na hora que está comendo, então é chamada de disfagia medicamentosa ou iatrogênica, porque resulta de uma implicação, de uma alteração não esperada para o uso daquela medicação. E tem a disfagia do idoso, que é chamada presbifagia, que não quer dizer que todo idoso vai ser disfágico. Sim. Mas aí, dependendo da patologia de base, do que tem na base de acometimento neurológico, mecânico, medicamentoso, a gente pode ter a presença dessa disfagia no idoso e a disfagia psicogênica. Muito comum naquelas pessoas muito ansiosas, depressivas, que dizem que se alimentam e sentem o alimento parado na garganta, o alimento não desce. É a chamada disfagia psicogênica. E essa a gente identifica através da avaliação, percebendo que não tem nenhuma alteração na região oral e faríngea. Aí encaminha para o gastro faz a avaliação para ver se não tem nenhuma alteração na parte da disfagia baixa, que é a disfagia esofágica, e se não tiver, fechar o diagnóstico da psicogênica. Bom, Marisa, a gente já entendeu uma coisa, eu pelo menos entendi assim. A disfagia, ela pode ser resolvida, pode ter cura, depende da causa, ela pode ter melhoras, o paciente pode aprender a conviver com ela de uma forma menos dolorosa, E a gente, é isso aí. Então a gente já entendeu assim, dependendo da causa, pode ter cura, pode não ter, mas no mínimo existe uma possibilidade grande de melhoras para esse paciente. Agora, o tratamento, ele é só mecânico, só de orientação mesmo de comportamento ou tem também medicamentos, enfim. Qual o tipo de tratamento? Dá para você especificar melhor para a gente? Dá. Se for na fase oral e faríngea, da boca para faringe, a gente só trabalha com a questão da reabilitação pelo meio dos exercícios, de manobras, desde que mantenha a alimentação pela boca. O que a gente tenta é manter a alimentação pela boca. Certo. Porque quando ela está muito grave, e mesmo com o uso de exercícios, mesmo com as manobras, a gente não consegue perceber segurança nessa dieta, nessa ingestão desse alimento, o alimento continua indo para o lugar errado, o paciente vai precisar fazer uso de uma via alternativa de alimentação. Então, são aqueles pacientes que usam a sonda no nariz, que usam a gastrostomia, que é aquele procedimento cirúrgico. Ela só vai ter tratamento medicamentoso ou cirúrgico se ela for uma disfagia esofágica, dependendo do acometimento. E aí é o médico que vai identificar, geralmente o gastro, ele vai identificar a etiologia para identificar se o remédio, se a medicação, ela vai fazer efeito. Ok, vamos ver. Tem um vídeo aí para a gente ver, não é, diretor? Tem um vídeo aí para a gente dar uma olhadinha. Médicos, nutricionistas e a população em geral. Vez por outra, surgem teorias sobre quais alimentos fazem bem ou não para a saúde. Sem entrar no mérito do que deve ou não fazer parte da alimentação, você parou para imaginar qual é o caminho que o alimento faz dentro de você? Então vamos comer e veremos qual é. A mastigação é a fase inicial do processo digestivo. É nesta fase que os alimentos são triturados e moídos, ligando-se entre si pela ação misturadora da saliva, formando então o bolo alimentar, o qual será deglutido. Neste processo, a saliva é muito importante. Por isso, ao vermos um prato apetitoso, o cérebro manda mensagem e nós ficamos com água na boca. Ao engolir a comida, o alimento desce pela faringe, também conhecida como garganta.
Existem dois caminhos, o do esôfago, que leva a comida ao estômago, e o da traqueia, que leva aos pulmões. Naturalmente, o caminho correto é o do esôfago, pois a epiglote, esta cartilagem que funciona como uma espécie de portinha, se fecha enviando o alimento para onde ele tem que ir. Do esôfago ele vai para o estômago e do estômago para o intestino. Entendeu? Então vê se mastiga direitinho, pois esta é a única parte que você faz consciente. Quer dizer que a maior parte do processo digestivo é feito automaticamente? Pode-se dizer que sim. E se este automaticamente der um piripaque? Então, disfagia quase sempre é o resultado de uma anormalidade anatômica ou funcional neuromuscular, em qualquer estrutura ou fase do processo de deglutição, oral, faríngea ou esofágica. É agravada ainda mais por falta ou abundância de saliva, por lesões neurológicas dos nervos cranianos, os quais são responsáveis por este processo de deglutição, por incoordenação dos movimentos orofaciais, pela deficiência intelectual, principalmente com diminuição da consciência, e pelo envelhecimento. Gente, muito interessante, mas muito interessante mesmo. Tudo que a fonoaudióloga Marisa Canuto acabou de falar para a gente. Então, ali a gente viu, Marisa, exatamente quando o alimento ele pega uma via errada. Não é isso? Fala um pouco para a gente aí desse vídeo, você já falou, mas agora com essa ilustração, obviamente, todo mundo entende muito mais. Com certeza. Esse vídeo ele é muito completo porque ele traz desde a introdução do alimento na boca, né, e fala do processo de mastigação que deixa a liga, o alimento bem formadinho para ser propulsionado, para ser jogado, né, como ele traz também os caminhos, a via digestiva, onde o alimento vai corretamente para o esôfago e segue para o estômago, para o intestino, para ser processado, digerido e formar todos os nutrientes que o corpo precisa, como também para o pulmão, onde vem os riscos, né, das pneumonias e as pneumonias de repetição que podem levar à infecção generalizada e ao óbito. Né? Por isso a importância da gente sempre identificar a presença da disfagia e principalmente o risco que essa disfagia traz da broncoaspiração, que é a entrada desse alimento no pulmão. E aí, Marisa, a gente viu exatamente, aquilo ali, como é que é o nome daquela, tipo uma rampinha, quando o alimento vem, aquela rampinha conduz o alimento para o lugar certo. Aí, quando ela está com algum tipo de deficiência, o alimento escorrega e pega uma via, e aí essa via, o alimento é levado para o pulmão. E quais as consequências? Me fala um pouco, aí quando tem um problema nessa rampinha ali, naquele, né, enfim, naquela rampinha, que o alimento pega essa via errada, isso é um problema, pode ser um problema de formação, né, ou algum outro tipo de problema. E aí, quando ele vai para o pulmão, repete para a gente o que é que pode acontecer. Essa rampinha nada mais é do que a epiglote, né? Certo. A laringe da gente, quando a gente deglute, a laringe, que é esse certo. órgão que a gente chama de pombo de Adão, muitas vezes, né, onde fica o pombo de Adão, ela se eleva e anterioriza. Nesse momento, ela faz com que a epiglote ela desça e encoste na parede da faringe, na parede, fazendo com que feche para o alimento só descer, proteger o pulmão e o alimento só descer para a faringe. Divino, né? Perfeito, é muito mágico, né? Coisa de Deus mesmo. De Deus e aí, mesmo. quando isso não ocorre, quando tem alguma alteração nessa laringe ou na prega vocal, antiga corda vocal que a gente chama, fica o espaço, né? Porque ela não fecha e fica o espaço para esse alimento ir para o pulmão. Né? Quando esse alimento chega no pulmão, nós podemos ter as pneumonias, que são as inflamações, porque existiu um alimento que chegou, um objeto, um alimento no caso, que não era para estar lá. Então o corpo reage a esse alimento estranho, fazendo esse processo infeccioso. E aí, essa infecção é que pode ser um grande problema? Essa infecção é o grande problema. É o grande problema. Né? Porque ela leva ao desconforto respiratório, ela pode, na medida que ela se processa de forma repetitiva, levar a uma infecção generalizada, né? Porque a gente sabe que alguns medicamentos com uso contínuo, ele perde a resistência. Né? O corpo ele começa a adquirir uma certa resistência ao uso daquele medicamento e não obter mais o mesmo efeito na utilização dele. Então, é o que a gente chama de ficar resistente a certos antibióticos, né, que são os tratamentos utilizados para as pneumonias. E aí, com o tempo, essas infecções, elas podem levar essas pneumonias à infecção generalizada, como a gente não consegue mais a mesma resposta do corpo, pode levar ao óbito. Né? E aí vem a gravidade de todo esse processo. Então, assim, quem tem esse problema
de disfagia e não trata, pode chegar a esse estágio crítico, né, e levar uma pessoa à morte. Justamente. Pode levar uma pessoa à morte. E aí, é aí que está exatamente o problema, né? Agora, você já falou também que o alimento, de uma certa forma, a consistência do alimento também faz a grande diferença. E aí que essa orientação também de vocês, dos fonoaudiólogos, é que vai exatamente orientar para que essa consistência seja um pouco diferente, que colabore com que esse alimento possa ser conduzido da forma menos dolorosa possível e da forma mais correta possível. Isso, existe uma coisa muito séria que é cultural, principalmente na medicina. Quando o paciente faz uma cirurgia ou passa por algum procedimento, ele diz, não, libera a dieta líquida de prova. Ele estava em dieta zero, sem se alimentar, e a partir daquele momento vai ser liberado o alimento. Aí é dito, libera a dieta líquida de prova. Só que o líquido é a consistência de mais difícil controle. Se a gente colocar água na mão, a gente não consegue conter. Correto, perfeito. Se a gente coloca um alimento mais pastoso, a gente consegue ter um certo controle. Vai escorrer, mas alguma quantidade vai ficar na mão. Mas o líquido não, escorre tudo, a gente não consegue controlar. Então, na verdade, o líquido, a água, o chá, o café, é o de mais difícil controle. A possibilidade de engasgo, de tosse é muito maior, né? E aí a gente faz a avaliação utilizando as 3 consistências, o líquido, o pastoso e o sólido. E a partir dessa avaliação com as 3 consistências, a gente consegue direcionar qual seria mais indicada para aquele paciente. Né, de acordo com os quadros que eles estão apresentando, com os sinais que ele apresenta. Então segundo vocês, né, da área da fonoaudiologia, entende que essa mudança brusca, em alguns casos pós-cirúrgico, enfim, dietas, vamos liberar aqui uma dieta líquida, assim, bruscamente, na opinião de vocês, esse procedimento não é correto? Não, não é correto, porque se o paciente tiver disfagia, a possibilidade dele broncoaspirar é enorme, porque é uma consistência que tem muita dificuldade de controle, entendeu? Então, ele não consegue manter o alimento parado, esse alimento ele vai escorrer e vai para o lugar errado de forma mais fácil, mais prática. Então, o que é importante, a partir do momento que ele apresenta os sinais, identificar e ser solicitada a avaliação para que a gente possa intervir de forma precoce. Tudo que é intervir, que é feita a intervenção, não só na fonoaudiologia, como na fisioterapia, na terapia ocupacional, em todas as áreas de reabilitação, de forma precoce, a gente consegue resultados mais eficientes. E lembrar que existe uma diferença. A fonoaudiologia, que o vídeo, ela trouxe a questão dos alimentos que podem ser utilizados. Mas a fonoaudiologia, ela não decide qual o alimento. Essa questão nutricional é da nutrição, com relação ao aporte calórico, a quantidade de nutriente que o organismo precisa. A fonoaudiologia vai trabalhar, a partir do processo de avaliação, a questão da consistência. E, em parceria com a equipe multidisciplinar, identificar quais seriam as possibilidades de alimentação para aquele paciente. Interessante, muito interessante. Então, vocês fazem parte de uma equipe do médico quando vai, por exemplo, fazer vamos falar do popular, uma redução do estômago, por exemplo, né, o balão gastro, vocês fazem parte dessa equipe de orientadores, normalmente? Aqui não se existe essa questão cultural, normalmente nos hospitais não se existe essa questão. O que acontece? O paciente sai do centro cirúrgico, se ele estiver incluso nos fatores de risco, no caso de um protocolo que determinado hospital utiliza, e aí a equipe de enfermagem tem conhecimento desses fatores de risco, ela aciona e a gente vai lá e realiza a avaliação. Mas não no momento da interceptação, como você está falando, da conduta propriamente dita. Então seria muito importante, vamos até dizer que indispensável, um profissional da fonoaudiologia estar fazendo parte dessa equipe, né? Porque isso pode ser um problema para algumas pessoas que não têm esse tipo de orientação, e aí pode causar um problema também muito grave para quem faz algum tipo de redução do estômago, das mais diversas técnicas atuais, né? Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Agora eu vou pedir mais um favor. Você vai falar para a gente, para o telespectador, quais as características, né, de uma pessoa que pode ter disfagia. Fala rapidinho para a gente, para o telespectador entender, de repente ele vai descobrir, identificar isso exatamente em um idoso que está muito próximo dele. Então, é aquela pessoa que ela evita comer
Ela sempre se alimentou bem e, de repente, ela começa a recusar o alimento. Por quê? Porque a alimentação, naquele momento, ela passou a ser desconfortável. Desconfortável. Então, ele começa a diminuir a sua ingestão, o seu prazer de se alimentar. É aquela pessoa que está se alimentando e começa a ficar sonolenta, dormindo. É aquela pessoa que está comendo e fica com a comida parada na boca há muito tempo. Você precisa dizer, engole, a comida está parada na boca. Não era para acontecer isso. Certo. Então, é um sinal de alerta. Tossiu ou engasgou na hora que se alimentou, é um sinal de alerta. Mas assim, não numa única vez e tal, pode acontecer, né? Numa única vez é normal, porque tem alimentos mais secos, por exemplo, tem gente que diz, eu engasgo muito quando como cuscuz. Mas o cuscuz, se você não coloca o leite ou a manteiga, ele fica mais seco. Então, dependendo de quanto você colocou, quanto você colocou na boca, você vai tossir. É o volume, no caso, a quantidade e o tipo do alimento. Mas você se refere a uma constante, assim? Uma constante, uma coisa que seja rotineira. Se engasgando sempre. Que seja rotineira. Olha, Marisa, muito obrigado, viu, pelas orientações. A entrevista foi muito melhor do que eu imaginei, né? Algo muito importante, muito útil, né, para os nossos telespectadores, telespectadoras entenderem, né? Porque com isso a gente vai levando a melhor informação para os maceienses, para os alagoanos. Exatamente esse é o papel da TV Mar, esse é o papel do nosso programa e a gente fica muito, muito feliz com a sua... E você vai vir mais outras vezes aqui para continuar dando mais algumas explicações para a gente. E se você quiser, a gente não colocou no vídeo aí, o telefone da fonoaudióloga Marisa Canuto, mas você pode ligar aqui para a TV Mar, hoje ou amanhã, pode ligar que a gente passa o número dela e aí você, com certeza, pode precisar dos... cuidados, né, da fonoaudióloga Marisa Canuto, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? Muita alegria para você, muita paz, muita inspiração divina para cuidar muito bem das pessoas, tá bom? Amém, para nós todos. Nós agradecemos o convite. Ótimo. Gente, olha, as escolas públicas e particulares de Alagoas têm até hoje para declarar informações relativas à segunda etapa do Censo Escolar 2014. O EducaCenso é um levantamento estatístico educacional que o governo federal realiza junto às escolas de todo o país e que serve de subsídio para a elaboração de políticas públicas para o segmento e repasses de recursos, tá certo? Então fica essa dica também. E as filas já estão intensas ali na sede do Bolsa Família, no bairro do Poço. O motivo é que termina exatamente hoje o prazo para a revisão cadastral do programa Bolsa Família, referente ao ano de 2014. Precisam se recadastrar apenas as famílias que tiveram os benefícios bloqueados em fevereiro deste ano. Em Maceió, cerca de 3.000 famílias correm o risco de ter o benefício cancelado, caso não apresentem os documentos. Portanto, você que teve o seu benefício bloqueado no mês de fevereiro, ainda dá tempo você ir lá na sede, ali no bairro do Poço, tá bom? Olha aqui, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pelo carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por você permitir que essa simpática profissional da fonoaudiologia, Marisa Canuto, Ariel Fernandes, toda a equipe da TV Mais estivesse aí na sua casa por alguns minutos. Agora, se possível, não pegue neste controle, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Vez do Povo. Muito obrigado e até segunda-feira, um perfeito final de semana, abençoadíssimo por Deus. E até segunda-feira, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau.